Ainda para marcar as comemorações dos 75 anos pela fundação da Nova China, o 1º de outubro, que é o Dia Nacional da República Popular da China, nós vamos continuar ouvindo especialistas brasileiros sobre questões muito caras à China. Agora, por exemplo, nós vamos ouvir de um especialista sobre como anda o turismo de chineses fora da China e também de estrangeiros na China, também de comércio exterior e cooperação internacional. Conosco, o professor Bertrand Kozik, ele que é líder da Coordenadoria de Estudos da Ásia do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal de Pernambuco. Tem graduação e mestrado em Ambientes e Paisagens e doutorado em Litoral e Meio Ambiente pela Universidade de La Rochelle, na França. É professor da UFPE desde 2011 e pesquisa em temas da geografia, economia, do turismo e das migrações, e vem desenvolvendo relações com a Ásia, em particular com a China, ao longo dos últimos anos. Professor, a gente percebe uma ampliação cada vez maior e uma abertura da porta da China para os estrangeiros, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, já é uma tendência de algumas décadas, tá? Um processo de abertura gradual. Hoje a gente vê que realmente há esforços significativos da China a se expandir, a se abrir ao mundo, a viajar, a receber também. Isso, como eu falei, é uma tendência já de longo prazo, tá? Que está se fortalecendo talvez em relação ao Brasil. Consegue associar isso à questão da abertura econômica desses 75 anos? Isso veio de forma gradual ou já lá na abertura já foi direto? Esses 75 anos de República Popular da China são importantes também na perspectiva da trajetória brasileira, tá? Porque o brasileiro foi um parceiro próximo, vamos dizer, da China desde 74, tá? Então é uma parceria de amizade que já vem sendo construída, reforçada ao longo dessas décadas. Então, sim, é todo esse processo a partir da economia, primeiro, que vai justamente mostrar o saber-fazer chinês, toda a industrialização, também a tecnologia, a ciência, tá? Então, a propulsão da China na economia mundial em tão pouco tempo, tá? Não podemos esquecer que a China saiu de um país realmente em desenvolvimento, com sérios problemas, tá? E que em 50 anos se propulsou ao segundo lugar do ranking internacional. Tirou quase toda a população da pobreza, ou toda a população da miséria, né? Acho que nenhum país fez isso no mundo. E os dados de 2019, ou antes de 2019, apontam que existe mais entrada de brasileiro na China do que de chineses no Brasil. Como é que o senhor observa esse dado? E assim, o que faz a procura de brasileiros pela China ser maior do que o contrário? Isso é muito interessante, de fato. O turismo de chinês no Brasil, de fato, é incipiente, tá? A gente não tem muita frequentação. A grande maioria das chegadas de chinês no Brasil são, no âmbito, vamos dizer, de estadia temporária, são de ordem de negócios, tá? Então, 2/3 desses chineses que viajam para o Brasil temporariamente chegam ao Brasil para negócios, tá? Então, compra de empresa, investimentos, etc. Acessoriamente um pouco de visita turística, tá? Ao contrário, justamente, os brasileiros são assim muito mais numerosos, tá? E os brasileiros viajam para a China para fazer exclusivamente turismo, tá? Então ali a gente tem dois perfis diferentes. De um lado, um perfil mais econômico, tá? De investimento, de oportunidades econômicas, e do outro lado, o brasileiro que quer conhecer a China por sua cultura, suas tradições, suas belezas naturais. A natureza é muito importante para o brasileiro. A curiosidade também, sendo um parceiro de primeiro plano como o Brasil, a China está muito presente no cotidiano brasileiro. Então isso chama a atenção e chega justamente a construir e como dizer,
a criar um interesse particular para justamente conhecer a China. Do outro lado, pelas belezas naturais, o chinês é muito interessado. Acho que Foz de Iguaçu pode ser um exemplo, tá? Que é o segundo maior destino turístico para os chineses. Então é interessante porque realmente é focado sobre as cataratas, tá? Então isso é muito revelador do interesse do chinês para o Brasil e para, sobretudo, a paisagem natural, tá? Que é muito importante. Ao longo da história chinesa, essa paisagem natural sempre foi trabalhada na poesia, na literatura, na pintura, etc. Faz parte da cultura chinesa, é muito importante. Então, não é de se estranhar que Rio de Janeiro e Foz de Iguaçu sejam os dois principais lugares visitados. Rio corresponde, de um certo modo, a também uma paisagem meio chinesa, tá? Esses picos kársticos, como o Pão de Açúcar, o Corcovado, etc. Eu preciso também explicar para quem está assistindo a gente que o sotaque do senhor é francês, porque Sim. Naturalmente o senhor é francês, que está desde 2011 aqui no Brasil, né? Professor, um acordo fechado em janeiro desse ano permitiu que cidadãos dos dois países possam receber vistos de até 10 anos para permanência em um dos dois países, né, nos países diferentes deles. Será que essa política ela vai trazer impulso para turismo e para os negócios nos dois países? Sem dúvida, é um passo importante das relações entre os dois países. Acho que se a gente quer facilitar a interação entre as duas nações, a gente tem que privilegiar e facilitar a mobilidade tanto dos brasileiros que dos chineses, tá? Agora a gente precisa falar um pouquinho da cooperação da China com outros países, e esses dados são aqui surpreendentes. Qual a importância que o senhor vê dessa iniciativa para que o país, a China, se torne de fato a segunda maior economia do mundo? E assim, quais são os benefícios que a China, cada dia mais aberta, traz para a economia deles? A gente tem realmente uma postura da China muito interessante, que claramente se abre e quer cooperar, tá? E isso não se limita às esferas econômicas, tá? Só para citar um exemplo, acho que a China também é muito interessada e muito preocupada com o devir do planeta, tá? No sentido ambiental. Não é à toa que ela está se tornando um dos maiores investidores em soluções e inovações tecnológicas para soluções para o futuro, tá, da humanidade. Então, sim, a China aparece sempre muito presente, tá, em todos os níveis. Tá? E se for falar na área de comércio, a gente tem um exemplo aqui, que no Brasil a gente tem a Baijiu, chinesa, e temos a cachaça pernambucana, feita aqui no Brasil, com o rótulo de instruções em chinês. Essa que é exportada para a China. Pronto. É uma prova desse comércio e dessa troca, né, de país. Claro. Eu acho que isso é importante justamente para justamente a cultura, tá? De fato, a cachaça com o rótulo chinês, bom, é interessante, tá? Então, justamente esforço a fazer nos dois lados, mas eu diria que realmente a China contribua para ter e ela reivindica isso abertamente, tá? De ter um papel significativo para achar soluções, tá? E isso não é só comercial, também é cultural, né? É um bem cultural pernambucano, um bem cultural chinês, que está em intercâmbio para conhecimento. Professor, a gente percebe que as empresas chinesas que estão instaladas no Brasil, elas procuram sempre trazer algum benefício social ou ambiental nas áreas que elas estão inseridas, né? É uma política que eles chamam de ganha-ganha. O senhor acha que essa política é replicável para outros países que atuam no Brasil e também para outros países? Eu acho que, na atualidade, isso talvez que precisamos, tá? De fato, a gente hoje pensa o mundo mais nas escalas das nossas nações e não muito na esfera da humanidade. Acho que tem iniciativas interessantes, tá? No campo da academia. Acho que nesse lado a academia se torna um setor-chave para aproximar as sociedades, tá? Então essas relações que nós estamos tecendo através da Universidade Federal de Pernambuco, através da Universidade de Pernambuco, Estadual de Pernambuco, através do Instituto Confúcio, através de outras universidades na China, tá? Dessas parcerias, eu acho realmente importante trabalhar esse lado para justamente que a sociedade se aproxima.
tá, da China. Então, se a gente faz isso na formação, significa que nossos alunos, quando vão chegar à maturidade, entrar na vida profissional, vão ter uma sensibilidade maior em relação ao parceiro chinês. Tá? Então, acho que isso é importante, acho que aqui a gente vê experiência e tentativa dessas aproximações a nível mais da sociedade. Tá? Aqui em Recife, por exemplo, o novo ano chinês, ano passado, tá? Que convidou a cidade toda, que foi no Marco Zero. Acho interessante essas iniciativas. Tá? Então, justamente reforçar esses laços, essas interações culturais acadêmicas e que vão, a academia poderia ser justamente um dos vínculos para justamente desenvolver muito mais isso. E, além disso, obviamente, as associações de chineses, associações aqui de brasileiros, de comunidade, etc. Professor Bertrand Kozik, muito obrigado por conversar um pouquinho com a gente sobre essas relações bilaterais, principalmente na área do turismo. Obrigado. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.